bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Você Pode. O nosso podcast é sobre histórias reais, que engajam, que conectam e que inspiram. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber o Fábio. O Fábio é fisioterapeuta e trabalha com osteopatia e é um profissional, além de super renomado, uma pessoa maravilhosa, que veio aqui, com muita gentileza, compartilhar sua história conosco. Fábio, seja muito bem-vindo ao Eu Sei Que Você Pode. Obrigado, Renata. Vai ser um prazer, viu, Fábio, poder ouvir um pouquinho da tua história e o quanto o teu propósito de trabalho e de vida contribui com todas as pessoas. E, viu, gente, eu posso falar isso de carteirinha, por ser já uma paciente do Fábio há muitos anos e entender o quanto o teu trabalho, além de, sim, resolver questões físicas, acaba sempre por nos ajudar a entender algumas questões psicológicas que estão, às vezes, ali amarradas ou enraizadas, na nossa dor, enfim. Então, tenho certeza que o teu trabalho ele é transformador e poder ouvir um pouquinho mais da tua história, de como você chegou até aqui, eu tenho certeza que vai ser super interessante para quem nos acompanha. Legal. Bora? Bora lá. Bora lá. Então, vamos lá, Fábio, assim, como a gente vai falar sobre histórias, acho que nada melhor do que te ouvir, começar então um pouquinho sobre como é que é a tua história de vida, teus valores, como é que você pensou aí na tua profissão, ou se você não pensou, conta um pouquinho pra gente, traz um pouco desse insight. Bom, eu venho de uma família joinvilense, de uma família que sempre foi inserida em negócios. Sou filho único, mas... Joinvilense raiz, filho único. E nunca pensei em ser fisioterapeuta na vida, Nunca. Até então eu achava que eu ia ser um grande advogado. Caramba! Um grande advogado. E jurava que ia ser advogado, Assistia filme de tribunal, assistia tudo isso quando adolescente. Com 16 anos eu fiz vestibular de treineiro na Univille e quase passei, E aí eu entrei na faculdade com 17. Então no ano seguinte era o ano, de eu fazer a sua escolha. A minha escolha. E até então eu ia ser advogado, tava tudo certo. Influência de família, Fábio? Por que advocacia? Por que direito? Algo que nasceu, só veio, assim, muita influência de filmes mesmo. Entendi. Eu adorava ver filmes que tinham julgamentos, filmes que tinham essas coisas, eu amava isso. E me prendia a atenção. Tanto é que quando eu fui fazer, na época era o 2º grau, hoje ensino médio, eu não optei por fazer o normal. Eu optei por fazer, naquela época eu poderia fazer a escolha, ou o ensino médio normal, ou técnico. Eu optei pelo técnico, fiz técnico de administração, e no técnico de administração tinha uma matéria de direito. Então ali eu me apaixonei. Reforçou ainda aquele desejo. Reforçou. E aí, mas nesse último semestre daquele ano que eu ia me formar, para fazer o vestibular, ocorreu um acidente de família. Esse meu tio, que é sócio do meu pai, eles foram assaltados no comércio deles. E aí ele levou 3 tiros de arma de fogo e uma das balas ficou alojada na 7ª vértebra torácica. Então ele ficou paraplégico. Nossa, que situação difícil. Sim. E como eu comecei falando, eu sou filho único, E ele é um pouco mais velho que eu só. Então ele era praticamente um irmão, Então abalou muito, mexeu muito. Embora ele fosse um pouco mais jovem, ele já era casado e tal. E eu comecei a acompanhar ele e a esposa dele para ajudar. Tira da cadeira, coloca no carro, acompanha nas consultas, vai na fisioterapia. E aí eu conheci a fisioterapia. E eu nem sonhava que era fisioterapia. Imagina, são universos bem distantes mesmo do direito para fisioterapia. E ali eu conheci a fisioterapia e comecei a auxiliar o meu tio, comecei a fazer alguns exercícios. E eu conheci uma área da fisio que hoje eu não conseguiria trabalhar, porque precisa de muita dedicação. Não é uma área que vai dar resultado rápido, que é a neurologia. Então, e eu fui fazendo, e na última semana de estágio, eu levava ele na clínica de fisioterapia, onde eu dou aula hoje. Olha que história. Onde eu dou aula hoje, então é uma clínica escola. E aí os estagiários e mais o supervisor perguntaram, e aí, vai fazer vestibular esse ano? Vou. Prontinho já, tá tudo pago, Univille, vamos mandar ver no direito. Eles olharam, direito? Como assim? Não, cara, olha o que você faz com o teu tio, olha o que você faz nisso, o que você faz naquilo. A gente passa as coisas pra fazer, ele vem com resultado assim, assado, porque você fez durante a semana.
Você aprendeu a fazer transferência, aprendeu a fazer não sei o que. Aí eu, acho que faz sentido, né? E eles falaram, ó, é a última semana, tá nos últimos dias. E aí eu fiz o vestibular. Olha o clique, né? Como às vezes as verdades, as oportunidades, elas aparecem na vida da gente. Sim, não tinha a mínima ideia do que era. E o que me fez fazer a escolha, primeiro, eu vi que era uma profissão que estava auxiliando muito uma pessoa que eu Que você amo, amava. né? Que eu amava e amo muito. E o quanto o trabalho era contributivo, o quanto era essencial que ele vivesse aquele processo. Exato, sem aquilo, hoje, eu adoro futsal, meu tio adora futsal. Então, quando tem jogo do Crona, assim, que eu encontro ele lá, ele foi sozinho, ele coloca a cadeira no carro, tira a cadeira do carro, ele é totalmente autônomo, né? E isso é um trabalho de muito tempo e de muita autonomia dado através da fisioterapia. Nossa, resultados reais, assim, que fizeram a diferença na vida de alguém que você ama, de alguém que você ama. Exatamente. Aí ali, eu prestei o vestibular final do ano pra físio. E eu brinco, né? Eu tava tão preparado que eu passei de segunda chamada. Então, eu tava muito preparado. E aí, entrei na metade do primeiro bimestre, praticamente. E ali eu comecei a cursar. Quando eu tava na metade ali do primeiro ano, eu disse, cara, é isso aqui. É isso que eu quero pra minha vida. E naquele ano mesmo, algumas coisas já começaram a acontecer. Uma colega, que é colega de trabalho até hoje, né, de outra cidade lá do interior, ela voltou pra cidade dela. Não sei lá, eu brinco, cara, o que você viu, né? Em mim, assim, acabei de entrar, entrei atrasado. Esse cara, vamos fazer dupla pra quê? Pro TCC, disse, cara, mas é o primeiro ano. Nossa, Eu falei assim, era monografia na época, não era TCC, mas é o primeiro ano. no mínimo estranho esse convite. Aham. Não, porque eu já falei com o meu noivo. Aí eu, tá, e o que o teu noivo faz? Ele é advogado? Se é teu noivo advogado, e o que ele faz? Coincidência. Aham. E aí tá surgindo muita coisa de ler e tal, muitos processos, muitas coisas e muitos afastamentos. E é novo. Aí eu, tá, eu vou estudar esse negócio. No primeiro ano, a gente tinha uma mínima base da coisa. Mínima. Ali a gente começou a estudar. No final do primeiro semestre do segundo ano, a gente tinha um projeto pronto e a gente apresentou para a faculdade como uma forma de ter uma bolsa. Nós conseguimos a bolsa. Essa é uma iniciativa comum, Fábio, né, dos alunos, Não. ou vocês foram disruptivos já na Pô, época? nunca ninguém fez na Físio projeto. Nunca. Aí a gente fez. Muito bom. Daí, Esse insight, viu, gente? Identificar a oportunidade e criar alternativas onde não se imagina. é isso mesmo. E era algo totalmente novo, né? E a gente começou a estudar e eu comecei a ir para pequenos congressos, cursos. Os professores viram, acharam bacana. Às vezes a gente precisava faltar aula, eles diziam, não, vai lá que a gente banca. Porque era algo novo e ia levar uma coisa nova para a instituição. E quando estava virando, indo para o segundo semestre, a gente teve uma oportunidade de apresentar isso para uma empresa. E a gente apresentou esse projeto para uma empresa que não existe mais. Na época era a Porta Informática. E lá eles compraram o projeto da faculdade. Então a faculdade ganhou um benefício dessa empresa e nós ganhamos a bolsa 100% integral. E aí a gente foi trabalhar dentro dessa empresa e estávamos no segundo ano. Isso era uma coisa que... surreal, porque hoje, por exemplo, o conselho nem permite. Né? Hoje o nosso conselho permite que se faça esse tipo de situação somente no quinto ano. E eu sou da época que isso podia no terceiro. Poderia ser feito no terceiro. Nós começamos no finalzinho do segundo por ser um projeto de estudo. Então a gente conseguiu encaixar e foi. E a gente começou a dar resultado nessa empresa. E essa empresa nos manteve a bolsa até nós nos formarmos. A faculdade ia expandir isso para uma outra empresa, deu errado. E nós nos formamos. E quando nos formamos, eu saí empregado. Nossa. Né? Porque o que aconteceu ali quando eu saí empregado, essa empresa começou a conversar com outras empresas que a instituição tinha, só que nós saímos da instituição e a instituição não deu. Não conseguiria dar sequência no projeto. Exatamente. E isso se estendeu a vocês. E isso veio para nós. Ela voltou para a cidade dela e eu fiquei.
E o que acontece? Eu aproveitei realmente o momento, porque no 4º ano eu comecei a primeira pós-graduação do Brasil de Fisioterapia do Trabalho. Eu estava no 4º ano ainda, eu pedi autorização para a faculdade me autorizou, entrei em contato com a instituição em Curitiba, a instituição autorizou, então eu não estava formado, eu comecei a pós-graduação. Olha, Fábio, você é um case. Que legal, hein? E aí, lá a gente começou e quando eu terminei a faculdade, eu já tinha praticamente terminado o 1º ano da pós, né? E aí a gente começou, eles começaram a falar comigo através dessa primeira empresa. Aí depois eu fui contratado, hoje não existe mais, que é a Logo Center, era muito famosa. Depois eu fui contratado pela DataSul, hoje não existe mais. Nossa, empresa de tecnologia. Então, o benchmark de uma foi gerando essas conexões Exato. e você foi ampliando o teu leque de clientes. Foi ampliando. Nessa ampliação, tinha algumas portas de entrada. A porta de entrada a gente sempre colocava a mais em conta, né? Com um custo menor. Esteira de produto, então, ali, vamos começar a atender o cliente, Isso. produto de entrada. Então a gente sempre entrava com ginástica laboral. Depois eu estendia para os laudos, que era o que de fato rendia financeiramente. Embora a ginástica laboral nos mantinha como um fixo, que dentro da fisioterapia é uma coisa que todo mundo sonhava, né? E a gente fazia contratos de 2, 3 anos, né? Nossa, hoje nesse contrato de 2, 3 anos, não, acho que não, muito difícil. Não. É muito difícil na linha de serviço, principalmente. Não. Então, e isso a gente tá falando de 2001. Nossa. Então é importante a gente voltar a entender que desde lá, né, tudo que é voltado à qualidade do colaborador no ambiente de trabalho, né, essa preocupação, e a gente fala de um viés de empresa de tecnologia, Sim. mais ainda, né, movimentos repetitivos, né, a questão de muito tempo na mesma posição, né, staff mental, o quanto isso já era importante lá na época e agora muito mais, né, pensando na realidade de tecnologia, processos e a velocidade como as coisas acontecem. Na época que tudo isso começou, era um pouquinho engessado ainda, né? Porque, primeiro que um fisioterapeuta entrando com prevenção, e aí depois disso eu acabei caindo positivamente em empresas de linha de produção, né? Uma das maiores que a gente foi na época. Tá, então, eu me formei, eu abri uma empresa, né? E Aí veio a veia empreendedora salvou e você começou a se estruturar efetivamente. Exato. Aí quando eu tava com a terceira empresa, eu não dava mais conta sozinho. Daí eu comecei a pegar pessoas para me auxiliar. Mas aí quando a gente caiu no chão de fábrica, numa empresa de linha de produção, a maior dificuldade era uma equipe de uma empresa com mais de 500 funcionários, que já é obrigado a ter um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, uma enfermeira, um enfermeiro e um médico do trabalho, ter um fisioterapeuta no meio, aonde a legislação não pede para ele estar lá. Você precisava provar efetivamente, Exato. né, o valor do teu trabalho, Exato. enfim. Então, nas empresas de linha de produção foi muito legal, porque eu não tinha a mínima obrigação de estar lá, mas fui contratado para estar lá. Então, até a própria equipe conseguia assimilar isso. Tá, mas ele vai fazer o quê? Se o médico já faz. Não, eu não faço o que ele faz. Ele faz a parte clínica, né? Eu verifico o movimento, função, prevenção. Eu tô aqui para evitar que o colaborador chegue na fase do médico. Isso, né? Então, ali tudo começou. Isso foi, a gente tá falando em 2001, quando eu me formei eu tinha 21 anos. Jovem, Fábio. Agora com 28. E aí tá tudo certo, a gente não fala sobre esses Não, assuntos. esse a gente pula. Esse a gente pula. Essa fase a gente pula. Então, e aí que eu vejo, né, que no ensino médio ali, a administração me ajudou muito, né? Porque como empreendedor, o teu leque de responsabilidades, ele se transforma. Sim. Né? Você precisa ser a pessoa das finanças, do treinamento, da contratação, muitas vezes execução, né? Imagino que fosse o teu caso executei também. várias vezes, né? Ah, faltou fulano, cara, não tem ninguém, eu tô indo, partiu, tô indo, né? Tô lá. Então, muitas vezes substituindo, muitas vezes fazendo, mas, como é que eu posso te dizer? Não fiquei tão longe do direito assim, né? Porque se trabalhava, quando a gente tinha os laudos, e eu fazia também defesa de algumas empresas, a gente tem um processo trabalhista, você, né, aí entrava como perito assistente. Você faço, então aí era legislação, né? Toda parte daquela função, o cara faz pintura a pó. Aí eu tinha que estudar toda a parte da pintura a pó, o que a NR17, que da parte da ergonomia falava sobre a pintura a pó, e eu tinha que estar naquilo.
Então, ó, segundo o artigo tal, DNR-17, né? Então eu acabei ficando um pouco muito nisso. Porém, quando fui crescendo, eu cheguei a ter até 14 pessoas trabalhando comigo. Uma equipe grande, principalmente falando de área de serviço, em que desenvolver, reter pessoas Sim. e também minimamente ter a tua identidade replicada, né, através do trabalho dessas pessoas. Imagino que é desafiador, né? É bastante, porque quando eu deixei de estar em campo, todo mundo, pô, quando que você vai voltar aqui? Quando que você vai voltar aqui? Aí tentar fazer uma cópia, né? Ten- Sim, Então, a única forma que teve foi um fisioterapeuta trabalhar treinando pessoas. Então, eu tive que treinar a sim. galera para pegar um pouco da minha metodologia, do meu jeito. Eu sempre tive uma pegada muito a pessoa primeiro e depois fazer as outras coisas dentro da empresa pelo qual eu fui contratado, né? Então, eu brincava assim, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer na empresa quando vocês chegarem é o social. Vocês vão cumprimentar pessoa por pessoa, vão passar de corredor por corredor, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Então, vocês vão fazer isso. Porque ali você conquista porque você precisa, né? E o Da que você. disponibilidade, da intenção, da Exatamente. empatia do outro É. em prol do teu trabalho. E ao mesmo tempo, eu tô trabalhando com saúde, né? Então, alguém vai se queixar. Vai relatar a dor, enfim, vai te acender uma luz para você poder Isso. desencadear o teu trabalho. Exatamente. Né? Então, eu sempre fiz muito isso. E nesse meio tempo, eu comecei a querer ter uma outra situação junto. Eu queria ter um cuidado, eu queria ir para a parte curativa também. Porque Sair da prevenção e olhar para a cura. isso, porque eu vi essa galera toda, tem algum lugar que você pode encaminhar? Tem, vai para tal lugar. Acontecia isso, isso, aquilo. Eu digo, poxa, cara, faltou. Não é o que o outro deixou de fazer, é porque esse olhar mais integral não se tinha. Na fisioterapia era Não. mais um Segmentado. momento segmentado. Punho, mão, cotovelo, cotovelo. Entende? Então, quando ia pra tal lugar, o convênio liberou só o cotovelo. Tá, mas o cara não olhou teu punho? Ele não olhou teu ombro? Porque como que o cotovelo tá aqui, tá entre o punho e tá entre o ombro? O corpo humano é integral, né? Aham. E ele olhou só o teu cotovelo. Porque na guia só tava a descrição. Tá. E aí, eu comecei a buscar isso. E aí, usando um termo dos antigos, eu arrendei, né? Uma... Foi olhar para o próximo passo. Aham. Como empreendedor, já Exato. pensando em alternativas. Eu arrendei um horário de uma clínica. E, obviamente, o aluguel daquele horário, todas as custas daquele horário, tudo daquele horário, era por minha conta. Então, durante o dia eu trabalhava com prevenção, já tinha uma equipe, e à noite, das 18 às 21h30, eu trabalhava com a parte curativa, né? Então, aí eu já deveria estar com os meus 23, 24 anos. Jovem ainda, considerando esse nível de responsabilidade, 3 turnos, tamanho da tua equipe, né? E essa perspectiva também, né? De próximo passo, de construção de próximo passo. E aí começou a parte curativa, né, Renata? E ali eu comecei a perceber uma coisa. Uma realização um pouquinho maior. São aqueles momentos que o coração bate mais forte, que brilha os olhos, e você começa a sentir, poxa, é sobre isso? Exato. Uma realização um pouquinho maior do que estar dentro de uma parte preventiva. E lidando com muita coisa burocrática, porque eu lidava com muito papel. Né? Principalmente quando eu tinha uns laudos para fazer, quando eu tinha as análises para fazer, quando eu tinha as defesas para fazer. Enfim, é um fisioterapeuta lidando com burocracia. E eu liderava uma equipe lá fora. E aí, por isso que eu falava para eles, cara, faz o social, chega na pessoa. Trata a singularidade, né? O olho no olho, essa relação de conexão, que é super importante, principalmente quando a gente fala de saúde. Uhum. Por isso que eu já tinha isso lá dentro, na prevenção, e às vezes eles me acompanhavam. Pô, mas tu ficou ali meia hora conversando com o fulano, eu fiquei aqui fazendo sozinho. Aí eu falei assim, cara, minha meia hora com o fulano é porque o fulano tá com assim, assim, assim. Só que não esquece, o fulano faz parte dessa equipe. Se o fulano melhorar... A influência positiva dentro do ambiente, a prova Exatamente. social, né? Hoje a gente fala muito sobre prova social. Exatamente. E o quanto é importante. Isso mesmo. Então, e hoje eu brinco, né? Que na época eu poderia ser vereador, né? Porque... Contato com tanta gente, tantas Fábio. pessoas que eu conhecia, assim, e eu ia num lugar... a minha esposa hoje...
quando a gente sai, sempre, oi, Fábio, tudo bom? Aí eu olho, oi, cara, tudo bem, não sei o quê. Quanto tempo, tanto? Dela fala, conhece de onde? Esse da TOTUS. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Conhece de onde? Esse da TOTUS. Então, assim, Sim, então, assim, meu Deus, não tem ninguém que não é da TOTUS? Não, não, tem também. Esse é da Unimed, esse é do não sei o quê, sim. esse não sei o quê. Então, você acaba tendo todo esse contato, e aí foi por isso que eu fui para a parte curativa, para que eu também pudesse olhar um pouquinho diferente para os sintomas, né? Só que naquela época ainda esse diferente era funcionalidade, era uma coisa mais física mesmo, mas não só a mão. O- Entendi, entendendo a correlação, né, desse nível de dor, o Isso, quanto tá desencadeando para outras partes do corpo isso, também. exatamente, né? E isso foi crescendo, e a fisioterapia foi mudando, ela foi crescendo também. E mais ou menos em 2006, 2007, eu conheci um grande amigo, um amigão meu até hoje. Nós damos aula juntos, tudo. Ele trabalha com osteopatia também. Ele estava no terceiro ano da osteopatia. A osteopatia, para quem não sabe, é uma especialidade da físio no Brasil, né? Nos Estados Unidos, ela foi fundada por um médico. Nos Estados Unidos é do médico e no Brasil nós temos o privilégio de ser fisioterapeuta. E é uma graduação, uma pós-graduação hoje de 5 anos. Vem num caráter de especialização aqui no Brasil. Mas leva 5 anos para você poder atuar dentro da osteopatia. Na minha época, era Por isso que 4. não é só sair fazendo os estralos nas Não, pessoas, não tem nada a ver com isso, viu, gente? não, Né? São 5 anos, né, Fábio? Trabalho exatamente, duro para saber o que fazer. exatamente. E aí esse amigo falou assim, Renata, tu me corta que eu tô indo... Ei, vai lá, a gente tá ouvindo a tua história, tá tudo certo. E aí esse meu colega falou, cara, dona Ósteo, tá rolando isso, aquilo e tal. Eu disse, como que é? É assim, assim, assado. E eu olhei, cara, esse negócio aí não tá certo. Eu fui muito Cético, cético. cético. Eu fui muito cético. Cara, não acredito. Eu acredito, e ainda bancava, assim, acredito na fisiologia, na actina miosina, falando coisas de estruturas anatômicas, quando isso acontece, aquilo acontece. Ele falou, cara, mas isso existe? Mas tem mais isso, mais isso, mais isso? Eu disse, não. Vou experimentar, né? Aham. Aí O ver e- para ele crer. bateu na tecla mais umas 2 semanas. Eu disse, cara, eu vou fazer um curso inicial, então. Aí fui. Que era só uma apresentação e mais algumas questõezinhas. Resultado, né? Em 2010 eu me formei em osteopatia. Eu entrei, né, para fazer. E em conjunto a gente entendeu, a osteopatia ela é uma técnica totalmente autonômica. O que que isso significa? Nós temos o nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro e a parte medular e tal. E em conjunto com o sistema nervoso central, tem o sistema nervoso autônomo, que ele trabalha por mim e por você sem que nós pensamos e Ele cuidando vai das nossas reagindo a partir das necessidades. memórias, enfim, da Isso. necessidade que o E vai corpo vai fazendo, transmitindo. exato, vai fazendo essas reações. Então, a partir dali, eu comecei a trazer mais esse componente para dentro dos atendimentos. E a osteopatia trabalha muito assim. Então, se a pessoa está agitada, a gente consegue abaixar a agitação. Se a pessoa está muito para baixo, a gente consegue levantar um pouco. Porque as estruturas, elas estimulam substâncias e estimulam o corpo a reagir de um jeito, a qual eu posso jogar a pessoa para cima ou jogar para baixo. Às vezes, o paciente chega de uma forma comigo, eu atendo, ele sai assim, ó, cara, como é que eu vou trabalhar agora, cara? Sim. Então, assim, é, O objetivo é esse, você precisa é, dimensionar a quantidade de energia, exatamente. até para permitir que o corpo faça também um processo um pouco de cura. A A gente gente estava chama de conversando, autocura. autocura. Dentro da própria osteopatia, Andrew Steele, que é um médico norte-americano que criou a osteopatia, e tem uma coisa muito legal para quem vai estudar um pouquinho disso e que é curioso, né, vai ver. Andrew Steele era um médico, filho de pastor luterano, e ele, quando ele trouxe a técnica, ele trouxe muito aprendida em tribos indígenas, porque naquela época não poderia ter dessecação de ossos, então, e os indígenas permitiam. Então foi lá que ele aprendeu, porém com uma base muito respeitosa diante de Deus, e ele vem trazendo isso. A osteopatia nasceu assim, Com essa base. com essa base, olhando para o indivíduo, né? Como não somente uma parte músculo-esquelética, mas como essa pessoa tem uma alma, essa pessoa tem sentimentos, ela está ali dentro, e Integral. isso pode trazer uma influência. Então nós estamos falando de um cara lá pós Segunda Guerra,
que começou a Nossa. olhar desse jeito, né? E eu comecei a ter um contato com isso. E achei maravilhoso, mas havia uma limitação, né? Um cara que teve uma academia totalmente cartesiana. Sim, e você já estava com uma empresa, já tinha uma equipe, né, vamos pensar, você é super jovem, né, já atendia, acho que você chegou a comentar comigo 27 empresas, né, Isso, nós você estávamos com chegou a 27 empresas. 27 empresas e mais de 14 colaboradores, Uhum. parar e olhar para tudo isso, se permitir fazer um movimento que, né, bem ou mal, por mais que claro, né, te deu base, mas ele te fazia caminhar um outro trajeto, um outro caminho, Exato. né. Como é que você lidou com isso, Fábio, né, porque tem esse insight, né, tem esse sentir sobre me encontrei, gostei do que Aham. vi, mas também eu olho porque eu tenho construído, existe um apego, né, em vários Ex- sentidos, né, até financeiro, Sim, emocional, até mesmo de construção de identidade sim, de marca, pelo que as pessoas te reconheciam, sim, né, passar para olhar para algo novo, que como você mesmo comentou, até hoje a gente sabe que não é tão conhecido, tão difundido, e olha quantos anos fazem, né, então imagino isso lá atrás. é. Como é que você lidou com esse medo e com essa oportunidade, né, com essa necessidade de escolha? Foi muito medo, porque em 2009 e 2009, 2010 eu vendi a empresa. Mas antes de eu vendê-la, eu contratei uma gerente para fazer o que eu fazia. E como eu estava dentro da faculdade, isso não era difícil, né? Porque eu via a pessoa que tinha perfil para isso. Aprendeu a ler as pessoas, Exatamente, Fábio. exatamente, né? E eu peguei uma pessoa já com um perfil mais de liderança, né? Com um perfil mais organizadinho. Era uma pessoa mais velha que estava fazendo uma transição de carreira também, né? Então, e eu chamei essa pessoa para trabalhar comigo. Disse, ó, vou te contratar como gerente, você vai fazer o que eu faço, eu vou te ensinar. Nananana. E comecei a fazer em paralelo a parte curativa, e isso, e estava formado na Ócio, e aí eu disse, agora eu vou pegar segunda, quarta e sexta de manhã eu vou colocar paciente. E foi. Começou a fazer um processo então Uhum. De de transição, transição. de transição, né? E nesse meio caminho todo, né, eu falei que eu estava dentro da faculdade, nesse meio caminho todo eu comecei a dar aula também, em 2008, né? E mais uma coisa que me brilhou muito os olhos, por questão de estar lá dentro e estar com pessoas, né? E queria muito que eles pudessem também olhar para o paciente não só como um punho, um joelho, um cotovelo, mas que Olhar para a pudesse pessoa. olhar para a pessoa. E quando eu entrei, eu ainda falei para Deus, se eu tivesse uma oportunidade de dar aula, eu vou mostrar que você tá na minha vida lá também. Que bonito isso. Aham. E aí, sei lá, um mês depois desses pensamentos, um coordenador que assumiu novo, que foi meu professor na faculdade, disse assim, ô Fábio, surgiu uma vaga para dar aula. Ah, que legal, que matéria, fisioterapia do trabalho. Tá, beleza. Beleza. Deus, obrigado. Você está me colocando, né, numa área que minimamente eu entendo a Aham. oportunidade. Nossa, Fábio, e quanto é importante às vezes a gente realmente verbalizar, né, e tentar dar vida aos nossos sonhos, né, e Sim, permitir que Deus crie os caminhos para eles, né, principalmente quando faz sentido e é uma forma da gente honrar tudo que a gente pôde aprender e viver exato, até aqui. exato. Foi Fantástico. muito legal, porque aí 2, 3 semanas depois, a professora da matéria que eu queria, não falei nada contra ela, tá, gente? Pelo contrário, ela Não teve casou, nada a ver não, contigo, não ela teve nada a ver casou, tava contigo. felizona e saiu da cidade, e aí o coordenador disse, Fábio, surgiu a matéria tal, você quer? Eu disse, eu quero, que era o que eu queria, né, que é a matéria de avaliação, que é ensinar o aluno a avaliar um paciente, a entender um paciente. Porque era ali que eu poderia colocar um pouquinho mais essa parte humana, né? Então, todos os dias que eu dava aula, eu colocava uma frase e um versículo bíblico. E foi assim, até hoje eu ainda dou aula, desde 2008. E é muito bacana porque, de fato, isso impactava as pessoas. Sim, E eu não ser uma influência estava. positiva, Isso, ser um pontinho de luz às vezes, o quanto é importante ter esse sim, pontinho de luz no nosso dia a dia. sim. Depois os alunos vinham me agradecer. Ó, professor, deixei de sair de casa porque eu li aquilo ali, né? Ou às vezes chegava no final do ano, me entregava assim, um encadernadinho assim. Ó, prof, pros senhores, o que que é? Ah, as suas frases do ano inteiro. Eu disse, caramba, né? E até hoje eu faço, eu não programo nada, eu só vou. Aí a frase no meio do caminho
Meu, que legal, vou botar essa. É uma frase mesmo, ela é minha. E é engraçado porque Autoral. se eu tivesse anotado todas elas, né, Poderia dava. escrever um livro agora sobre, Aham. discorrendo sobre os significados e as experiências que Exatamente. você viveu a partir de. Exatamente. Muito bom. E aí embaixo da frase eu colocava um versículo pertinente a ela, né? E assim eu faço até hoje, né? E E pronto. essa tua habilidade, né, desenvolvida, né, lá atrás, em olhar para as pessoas, em olhar para a tua equipe dessa forma, acho que em sala de aula ela ainda é mais efetiva, porque É, o professor, né, quando ele vive realmente a essência, né, do que a gente se propõe, ele é um mentor, ele vira um mentor, sim, né, você consegue deixar o teu legado, tu consegue deixar a tua marca, né, principalmente quando essa tua proposta de olhar para as pessoas, e quando a gente fala de saúde, né, um osteopata, um fisioterapeuta, né, você está lidando com a dor de uma pessoa, a sensibilidade, ou conseguir olhar a integralidade daquela pessoa. Eu imagino que seja realmente transformador. e é muito gostoso, é transformador. E ali começou essa parte mais humana da coisa, e aí que a parte preventiva começou a perder um pouco do brilho, né? E é como eu falei, lá na faculdade que eu escolhi essa pessoa. Quando eu me formei, e aí eu comecei a fazer essa transição, cara, agora eu tenho uma agenda. Então, agora que eu tenho uma agenda, eu cheguei pra essa pessoa que nem imaginava, disse assim, Cris, você quer comprar a empresa? Ela olhou pra mim, como assim comprar a empresa? E assim, a empresa não tava mal, Sim, né? A empresa tava saudável, tava com clientes, contratos assinados, tava tudo certo. Tá, mas por que que tu não mantém? Eu disse assim, porque não é o meu foco. Pra mim não está mais fazendo não faz sentido. sentido. É. E pra você faz, eu tô vendo. E pra você faz, eu vejo. Coragem, movimento de coragem. E aí ela, tá, mas como que eu vou pagar isso? Eu já tinha feito uma avaliação da empresa, olha, o valor é tanto. Faz o seguinte, me dá 10% do valor e aí, 3 anos, tu acha que dá pra pagar o resto? Dá, então tá. E aí, É que ela já estava preparada, já, né? já ela tava com... E fez a parte dela se doando Sim, também para fazer acontecer, sim, para levar à frente, para provavelmente a questão de relação de confiança, né? O sim, quanto ela faz parte de tudo que a gente vai construindo ao longo da vida. exato. Porque para você ter feito isso, né? Sabendo o quanto a tua marca, né? Tava ali, é porque você realmente confiava. A Sim. importância de construir boas relações. A gente tinha acabado de ser contratado pela BMW, a BMW tinha chego aqui e tal. Então, assim, hoje ela tá lá dentro ainda, hoje, então, ela manteve um trabalho de excelência, mantém, tá com mais clientes. Então, assim, foi a pessoa certa pra continuar o que eu comecei, entendeu? Ela não tirou a marca, ainda é o mesmo nome. E é uma forma de provavelmente honrar tudo que vocês Uhum. construíram juntos, né? Então, e aí, eu virei um fisioterapeuta que trabalha com osteopatia integral e professor, Nossa, Fábio, né? muito bom. E dizendo como paciente mesmo, o quanto é perceptível essa leitura, né, de ser tratado de uma forma integral. E eu brinco que todas as vezes, né, que eu vou até o consultório, não é terapia, mas é terapêutico. Uhum. E isso, sem que a gente fale sobre, né, o processo ele vem com uma naturalidade, né, e uma relação de confiança, porque quando a gente brinca lá do confiado, Aham. do se entregar pro creque que Aham. ele existe, né, Aham. é uma relação de Sim. confiança. E é de uma maneira muito natural, não é evasivo, né, não Exato. é a partir de eu digo, a tua anamnese ela não é no sentido de uma terapia, no sentido, a partir do físico você É. entende os desdobramentos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, quando eu comecei a entender, né, que eu poderia fazer o meu melhor de tudo que eu estudei e a dor tinha uma recidiva, por menos intensa, mas ainda tinha, e eu atendia de novo e voltava de novo, menos intensa, mas ainda tinha. Esse cara, mas não pode. E aí, usando esse pensamento do sistema nervoso autônomo, né, dessa resposta autonômica, eu tô com uma técnica maravilhosa que faz uma regulação, mas eu ainda preciso entender um pouquinho a parte humana. Ali, eu comecei a formação em 2 cursos e um nunca termina, que é 5 leis biológicas. Isso foi em 2011. Eu comecei a formação de 5 leis biológicas e estou nela até hoje, né? Uma vez por mês nós temos um grupo que faz supervisão. Nesse grupo tem fisioterapeutas que trabalham com osteopatia, nesse grupo tem nutricionistas, nesse grupo tem terapeutas, nesse grupo tem médicos. Essa é basicamente a primeira turma que o Brasil acabou formando, e porque essa técnica ela é uma técnica alemã.
aonde olha pro sistema nervoso autônomo e observa como que ele reage de uma forma biológica, de uma forma animal, de uma forma defensiva, inconsciente, e como isso aparece no corpo, né? Então, o Dr. Hammer, que criou essa técnica, antigamente era chamado de Nova Medicina Germânica, hoje é chamado de 5 Leis Biológicas. Ele acabou descobrindo isso com uma morte trágica do filho. Ele teve câncer de testículo e a esposa câncer de mama. E um dia ele resolveu tomografar o cérebro dele. E lá na hora que ele tomografou, ele viu uma atividade cerebral diferente numa área do cérebro, o qual nele era no testículo e o qual nela era na mama. Nossa. E aí E ele fez uma relação. Aí ele começou a estudar. Que tecido é esse? Ah, a técnica toda é baseada nos tecidos embrionários. Ah, esse tecido aqui é mesodérmico ou ectodérmico, sei lá, os tecidos que a gente usa como referência. Essa área do cérebro faz essa interpretação aqui do sentir. Então ele começa a fazer um mapeamento. E o nosso corpo, então, ele está imprimindo essas emoções, essas Exatamente. patologias, essas memórias. Ele chama, o Dr. Hammer chamava de DHS, né? Por que DHS? Dirt era o nome do filho que ele perdeu. Então ele chamava de Dirt-Hammer Syndrome, DHS. Né? Então, o primeiro DHS que ocorreu que foi num trauma abrupto, sentido sozinho. E boa parte desses DHS nós vamos ter na primeira infância. Porque o HD tá zerado, né? Sim, você está com espaço para registrar tudo que você tem contato, contexto, Sim, influências diretas. exato. E foi essa ferramenta que eu fui buscar para entender um pouco as consequências físicas de um sentir, né? Porque, e eu costumo, quando eu atendo pela primeira vez o paciente, você me conhece de muitos anos, então eu também estava na moldagem, né? Então, hoje, quando eu olho para o paciente que eu quero explicar isso, eu digo assim, ó, vamos supor, no meu consultório lá, eu tenho a janela atrás, minha cadeira fica assim, e vocês ficam olhando a vista, né? Eu fico de Sim. costas para a vista. São 9 andares. Então, se eu tivesse medo de altura, eu jamais sentaria ali, Sim. né? E se o meu paciente tem medo de altura, ele também fica um pouco apreensivo. Então, o exemplo que eu dou é, vamos supor que eu tenho medo de altura e você tem medo de altura. O meu cérebro sabe, a janela tá fechada, tu não vai cair. Mas o que eu sinto não é isso. Eu sinto que eu vou cair. Uau. Eu sinto que eu tenho medo de estar ali. Mas o meu cérebro sabe. A minha razão sabe. O meu cognitivo sabe. Tu não vai. Mas a resposta do sistema nervoso autônomo não é ao teu cognitivo. É o que tu sente. Aí é a minha base de criança. Por que eu tenho medo de altura? Cara, eu caí de escorregador, sei lá. Sim, Entende? o gatilho você precisaria voltar lá para entender. Uma coisa boba. Não é boba, né? A criança caiu do berço e tinha 3 meses. Cara, pum, tá feito. Quantas crianças caem do berço? Cai da cama, cai do Cai da berço, cama. com certeza. Tá feito. Entende? Ali acionou o DHS inicial. Então, com medo de altura, com medo de cair, medo de se machucar. Mas acionou como? A criança sentiu? Só tem 3 meses? Não, a criança não sentiu. Quem sentiu foi a mãe. Primeiro, fiz besteira! Né? Sim, Segurei pra não falar outra coisa. responsabilidade. Questão de responsabilidade. Fiz besteira, meu Deus, se ele morre. Daí, mãe de primeira viagem é ótimo. Se morre, se Sim. tem um traumatismo craniano Sim. e acontece uma convulsão. A intensidade. Como o vínculo dessa criança é com a mãe, até no desenvolvimento infantil, até os 6 anos, mas até os 3 anos é muito forte, o sentir da mãe é um link direto com o sentir da criança. Então, o DHS vai ser feito por esse ser, naquele ser. Entendi. Osmose, enfim? Não, Não? não, porque a criança, ela já recebeu muita coisa no ventre dessa mãe. Então, é como se o sistema nervoso dela funcionasse em paralelo com o sistema nervoso dessa mãe. Nossa. Entende? Por quê? Porque ainda é um ser dependente, não é um ser pensante. Então, a reação daquela criança de 3 meses, a criança vai saber que vai morrer caindo ali? Claro que não, com 3 meses. Mas a mãe sabe.
Então, o que que acontece? Aí fica esse registro lá, que jamais a pessoa vai imaginar. Sim. E aí tem o outro que, sei lá, caiu da rede, ou caiu do escorregador, sei lá, ou caiu daquele gira-gira que vai girando. Sim. Só que aí, olha só, aqui morrer, aqui tonto. Vai reforçando. Não, o medo é de ficar tonto. Um exemplo de uma criança no Sim. tonto e uma criança com medo de morrer. Então, se você é o meu paciente, você está na minha frente, quando eu dou esse exemplo, eu digo, olha, qual é a reação do sistema nervoso autônomo aqui? Por mais que a gente saiba que a gente não vai cair. É medo de morrer. Então eu vou... A respiração. E se você for de ficar tonto, você vai ter uma crise de labirintite aqui na minha frente. Mesmo motivo, sentir diferente. Não tem como ter regra, tu entende? É a singularidade, a unicidade, é conseguir olhar para a realidade, para sua realidade, para suas vivências Exato. e tentar entender o que que o corpo está imprimindo a partir daí. Isso mesmo. É, Então, é isso, Fábio? é isso. Eu tenho uma frase, uma frase minha, né? Que é assim: aquilo que nós sentimos no corpo, a minha postura física, as minhas disfunções, elas são a impressão de impresso daquilo que sentimos, vivemos e de onde viemos. Então, Profundo, porque o bastante. corpo conta uma história, né? A epigenética tá aí para contar. A epigenética é o quê? É a genética mostrando que a nossa célula tem uma memória. E essa memória não é só física, como a maioria pensou. Então, o que papai e mamãe já viveram na vida está sendo transferido para aquela criança. Entende? E aí, aonde entra, né, porque os pacientes chegam para mim com dor física. Eu que olho diferente para ele, Sim, né? sem necessariamente imprimir essa leitura no primeiro momento, sem muitas vezes Exato. falar sobre crenças que estão na tua base, Exato. enfim. Isso é muito bacana no teu trabalho, porque acontece de uma forma muito natural, sem que você induza as pessoas a determinada crença ou até mesmo a um entendimento que às vezes está muito distante da consciência que ela tem. Exato. Isso, e foi interessante isso que você falou, né? Que tá muito longe da consciência que ela tem. Vamos supor, tem um paciente que acabou de mudar de função, e aí ele tá se cobrando muito em performance cognitiva, em performance intelectual, de dar conta, de trazer o resultado, de entender o processo daquela nova função, e trazer aquilo e tal. Aí ele chega pra mim com um torcicolo do lado direito, né? Aí, cara, que eu tô com torcicolo, não sei o que e tal. Aí eu olho a profissão dele, que a minha secretária já colocou antes, eu perguntava, você trabalha com isso? Como é que é? Você é assim, assim, assado e tal. E é puxado, não sei o que. E eu sei, começo a fazer esse link. Como é um lado direito, dentro das técnicas a gente trata o destro e o canhoto de forma diferente, porque o funcionamento é diferente, né? E fazendo as relações das nossas bases, o lado direito, ele tem uma relação forte com as parcerias de vida, trabalho, tá ali todo dia. Pessoas que eu coloco no mesmo nível que eu, que são pares de trabalho, ou irmãos, ou até meu próprio pai, né? Então, tá pra ir pro lado direito, pro lado esquerdo, apenas a título de curiosidade, tá mais a figura materna e filhos. Mas eu não vou dizer pra ele, cara, você tá tendo uma treta no teu trabalho, e é por isso que você tá com essa dor, e nananana. Não. Eu, E isso é uma coisa minha, Renata. Isso eu não consigo ensinar e nem falar. Porque tem paciente que eu poderia fazer isso. E tem pacientes que eu faço isso, né? Porque eu senti que deu pra fazer. Você respeita o espaço do outro. E o paciente que não deu, o que que eu faço? Cara, libera a base do crânio, que é controle, né? Libera a torácica, que é pra ele poder ser ele. Ele tá buscando apoio, libera a lombar, a última vértebra, que daí, depois que eu liberei as defesas no corpo, aí eu consigo chegar pra ele e jogar semente. Porque daí, Fantástico. porque daí ele estava pronto para receber isso. Porque assim como o corpo recebe o final da linha, se eu trabalho o final da linha, eu amacio as outras partes também. Nossa, e o quanto é importante esse despertar para entender que o físico
via de regra, ele não começa no físico, ele vai começar no emocional, ele vai começar no cognitivo, e esse teu trabalho, né, Fábio, essa leitura e toda essa sabedoria que tu traz a partir da vivência da tua profissão, olhando para o momento de vida, né, para nosso momento de vida, em que autocuidado, questão de depressão, de Sim, burnout, né, essa correria, às vezes desenfreada que a gente vive, às vezes nos leva realmente a viver grandes patologias físicas e por falta de consciência eu não sei nem por onde começar a tratar, exato. né, a somatização das coisas vai tornando tudo muito mais difícil. E é engraçado, né? Porque ontem eu atendi um paciente encaminhado por um colega que foi meu aluno. Isso é muito gostoso, tá? Sim, eu imagino. Isso é muito gostoso, né? Porque assim, a gente faz uma troca. Ver o resultado, né, já o que você plantou, de que você deu o teu Exatamente. melhor, reverberando no outro. Aham. Ele fez a parte dele e tal, e encaminhou o paciente pra mim. E o paciente falou assim: o Dr. Jonathan, que era o físio dele, encaminhou pra cá porque disse que o senhor olha um pouquinho diferente pra gente. Então ele já chegou aberto, entende? É diferente de quem não chega com isso e já chega. Tô com torcicolo, ponto. Ou fiz um. E tem outras coisas também, né? Tem coisas que são estritamente físicas, né? É, ele tava pedalando, levou uma pedrada. Sim, Entendeu? Então, caiu, não viu a placa, enfim, acontece também, acontece acontece. também. Acontece, entende? Sim, Então, assim, existe tudo isso, óbvio, né? Que é estritamente físico. A técnica é maravilhosa para isso, né? Ela consegue trazer um equilíbrio, consegue trazer um alinhamento, ajustes pro corpo, tudo isso. Mas ela é uma técnica tão maravilhosa que você pode conciliar com as 5 leis biológicas. E quando isso vai aprofundando, como eu gosto de pessoas, né? eu imagino que sim. Então, Eu imagino que aí eu sim. fui estudar mais um pouquinho. E aí eu fiz uma formação em psicoterapia corporal. É, para entender um pouquinho por que as nossas posturas se estabilizam de uma certa forma, de uma outra forma. E dentro da psicoterapia corporal eu aprendi muito sobre desenvolvimento infantil. E hoje, então, assim, quando o paciente chega para mim, pela forma que ele se porta, pela postura dele, projeção de ombro, projeção de pelve, flexão de joelho, não flexão de joelho, é, como ele está ali, Você faz a leitura, dá pra gente, efetivamente. dá pra gente entender, o que me ajuda muito a saber se eu começo aqui, eu começo ali, eu não começo aqui, eu não começo ali. Desde coisas assim, aí, quando a gente olha uma postura, assim, ó, deu ruim na fase oral, mamou de menos, ou mamou demais. E isso traz uma influência também no comportamento, né? Então, Quando tipo, tá tudo interligado. tá muito interligado. E a gente tá falando da fase oral, uma fase que vai até 2 anos de idade. Ou tu olha pra postura da pessoa, pra região pélvica e, ih, deu ruim na fase de produção. Que é a fase de produção? É a fase de desfraude, né? Deu ruim na fase de produção. E aí, e os comportamentos estão intimamente ligados. Exemplo, uma pessoa que tem muito medo de perder, teve um desmame muito cedo ou foi um desmame abrupto, né? E isso traz características físicas como lábio fino, por exemplo, Nossa. formato de mandíbula, né? E geralmente a parte inferior é um pouquinho mais retraída porque não mamou o suficiente, não desenvolveu. A pessoa, né, que é Angelina Jolie, por exemplo, assim, beição e tal, né? Presença. Isso, beição e tal. Sim. Mamou demais. E aí, nem tudo satisfaz aquela pessoa. Sempre mais, 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 né? A pessoa que teve na questão da fase de desfraude, o controle, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Nossa, e quanto mais eu te ouço falar, né, trazendo esses exemplos, é surpreendente o quanto a gente não conhece, né, e não conhece efetivamente de coisas que poderiam nos ajudar nesse processo de Sim, cura, nesse processo de autoconhecimento, e o quanto é importante a gente investir nesse processo. E dentro da tua fala, né, Fábio, de estudar, de buscar, sim. de tentar trazer sempre esse extra, né, esse cuidado, esse olhar, né, para o teu trabalho, um trabalho cheio de propósito.
É, e te ouvindo, né, falando agora dessa realidade de consultório, de tudo que você tem feito e tem buscado, né? Em que momento de vida e de carreira você tá? Você deixou lá esse DNA de empresário, de uma equipe muito grande, né? Trouxe a questão da vivência de sala de aula para o teu dia a dia, né? De ser um mentor e uma coisa que ficou marcante para mim, essa questão, né? Esse insight de poder manifestar de uma forma respeitosa a tua crença e de ser essa influência no ambiente que você tá. E o quanto é importante de não terceirizar, de assumir e trazer leveza, né, a partir da nossa fala e do nosso trabalho. Bom, o momento de vida que eu tô. Eu provavelmente vou deixar de lecionar, né, por uma questão de prioridades, né. Eu dava aula para 5 turmas, depois eu fui migrando para 3 turmas, depois eu fui migrando para 2 turmas e hoje eu tô com uma turma. Então eu vim fazendo um desmame, porque é uma coisa que eu gosto muito. Uma nova Mas escolha difícil, então. é uma nova escolha difícil, porque eu tenho um menino de 8 anos que eu amo de paixão, e eu não quero perder tempo da minha vida. Eu não quero estar longe dele. Vou segurar pra não me emocionar aqui. Ai, se emocione, porque os filhos têm, É, graças a Deus, eles têm essa influência sobre nós, e de nos lembrar tendo o que é meu importante. Deus, né, é um pedacinho da gente, né. É. E assim, estudando da forma olhando para o ser humano e trabalhando da forma que eu trabalho, não seria legal da minha parte eu continuar dando aula à noite, né, e eu chegar 10, meia, 11 da noite, o meu filho, entende? E minha família, minha esposa, olhando para a pessoa como eu olho para os meus pacientes, não seria legal eu manter isso em relação à minha Aos família, teus. né. Então eu priorizei, e aí comecei a dar aula só durante o dia, e agora, né, por mudanças da faculdade, provavelmente não vai mais ter turma durante o dia, e eu não volto pra noite. Então eu tô, nesse momento, Vivendo esse processo vivendo esse de processo. aceitação e de escolhas. Isso. E aonde eu ainda quero continuar, de alguma forma ensinando, de alguma forma colocar um pouquinho de mim para as pessoas, para o mundo, de alguma forma, para olhar para as pessoas integralmente, né. Eu alcanço as pessoas tentando amenizar a dor delas, física, e acredito que, como você falou, né, não é terapia, mas é terapêutico, pelo menos vinculado àquela dor, que ela possa ter também um alívio na alma, entende? Nossa. E você faz, viu? Como Entende? prova viva, prova social do teu trabalho, você faz. E às vezes as pessoas, a minha esposa que fala: "Quando alguém pergunta o que tu faz, o que que eu digo?" Aí eu falei eu falei: "Você disse que eu sou fisioterapeuta, trabalho com osteopatia." "Tá, mas daí quando eu digo que se a pessoa tem refluxo, ela pode ir lá, ninguém entende um fisioterapeuta tratando refluxo." Se trata refluxo, e isso é uma coisa legal da osteo, né, porque a osteo ela envolve músculo esquelética, vísceras e crânio. Então ela envolve tudo isso. As demais coisas, a associação com a emoção, vem por uma outra técnica de sistema autonômico que eu consegui fazer o link, Você desenvolveu um método. desenvolver. E juntamente com isso, né, essa observação do comportamento junto com a psicoterapia corporal. Então assim, foi por isso que a minha esposa falou: "O que que eu digo que você faz o quê?" Então, eu disse assim: "Ó, eu sou o Fábio, viu, venha me conhecer que você vai sair transformado, eu vou deixar um pouquinho de mim em você". Isso é fantástico. Ouvindo a tua história, né, Fábio, até aqui, eu consigo pensar alguns insights que eu acho que são muito importantes, né. Primeiro, sim, é possível você fazer uma escolha diferente, né, de profissão, mesmo você estando muito certo de que aquilo era para você. Sim, Então, ou seja, se permitir experimentar, mesmo que seja disruptivo, mesmo que seja sair de humanas fui para exatas, sair de exatas, enfim, né. aham. Então, quanto é importante você se permitir, ter um movimento de coragem, de não estar na tua zona, de sair da tua zona de conforto, de algo que estava consolidado, de uma empresa, de um papel de empreendedor que você aprendeu a viver e estava tendo muito sucesso nisso, e viver o novo, mas você viver o novo dentro de um processo.
Então, para mim é bem perceptível o quanto você viveu um processo, saindo da fisioterapia, migrando para a osteopatia, né, depois trazendo essa questão de lecionar, o quanto isso é importante e tem a ver com o teu propósito, e agora fazendo um novo movimento, não se afastando do que é a tua essência, mas tomando um novo caminho, tendo um Exato. novo trajeto. E viver o processo de uma maneira em que eu traga gratidão, em que eu traga reconhecimento para a história, em que eu pegue essa bagagem e somatize com o meu próximo momento de uma forma positiva, faz com que com certeza você chegue muito melhor Sim. na próxima fase. Sim. Hum. Tem uma frase de um cara chamado João Garriga. Gosto muito dele. Ele tem uma visão sistêmica. Ele diz assim: olhe para trás com orgulho, né, e diga sim a tudo como foi. Os erros, os acertos, sim a tudo como foi. E olha pro teu presente e diga assim, sim a tudo como é. E estimulando a gente a ficar no presente e olhar para esse presente, porque o futuro depende do agora, né? Isso é muito forte. O futuro depende do agora. O ser humano tem uma dificuldade, ou ele tá num passado que ele não muda, porque já foi, ou ele tá num futuro que ele nem sabe qual é, e sofrendo por uma coisa que ele não sabe se vai acontecer ou não vai acontecer. E aí ele esquece de viver o agora. O futuro depende do agora. É clichê e tão verdadeiro, Exato. né? É clichê porque nós verbalizamos isso Exato. com frequência, mas por vezes, né, a consciência e a Uhum. ação não conversam Exato. com essa frase. Então eu olho para trás com muita alegria, né? Eu olho para trás com muita alegria. É tanta alegria que eu falo para você, onde eu vou, ou é alguém da TOTS, ou é alguém da Unimed, ou alguém que é da Vicua, ou alguém de algum lugar. E eu olho com muita alegria, porque ali o Fábio começou a ser formado, entende? Porque eu digo, Você é resultado de todas as de experiências. cada pessoa que eu toquei, de cada pessoa que eu falei, de cada pessoa que eu estava, porque eu aprendo também, né? Eu aprendo, ou eu sempre tive tato, né, ainda tô aprendendo a lidar com pessoas, mas digamos, eu fui mais chucro, né? E vai aprendendo, vai sendo forjado para, Isso. né, para empatia, né, Exato, para cordialidade, para esse movimento exato. de não julgamento, não Uhum. preconceito. Isso. Então, eu olho pra trás com muita alegria, olho pra trás com muita gratidão, muito agradecimento. Agradeço a Deus por cada oportunidade que eu tive, e eu tenho certeza que cada lugar que eu pisei como profissional eu estava lá por permissão dele, entende? E cada paciente que eu toco, encosto, eu tenho. A minha esposa diz, cara, o que tu é que nem velho, né? Eu disse, não, pô, o que é isso? Um jovenzinho. Diz, fale mais sobre, fale mais sobre. Jovenzinho, porque eu acordo cedo todos os dias. É bem cedo. Entre 5 e 5 e meia eu tô acordado. E aí ali eu tenho todo o meu ritual e os meus momentos, né? E Seus momentos de autocuidado. isso, exatamente. Né? E a minha maior troca ali é a minha troca com Deus, nesse horário. Então, e os pacientes, eu acho que eles nem sonham, né? Que nesse meu processo eles estão. Né? Nesse meu processo. Então, quando eu tô encostando em alguém, né? Eu tenho muito zelo, porque você confiou pra estar ali, né? Você confiou. E aí, às vezes, as pessoas dizem, claro, imagina estralar o meu pescoço, né? Não só por isso, né? Não só por É isso. mais do que isso, é muito É, mais do que isso. não só por isso, né? Eu hoje, quando eu preciso ser atendido, eu vou numa pessoa só. Porque é a pessoa que eu consigo confiar e, no bom sentido, tocar em mim, entende? Porque, pra mim, eu acho que Essa relação é é fundamental, é fundamental, é importante. importante. Muito bom, Então, Fábio. quando eu vou em alguém, é assim. Então, eu imagino que pro meu paciente estar ali, também Ele deve te ser assim. escolheu, É, né, no teu caso, efetivamente, né, é por uma escolha. exato. É por uma escolha. É uma boa escolha, eu diria, uma boa escolha. Fábio, e que mensagem você poderia deixar para quem nos acompanhou até aqui, pôde ouvir um pouquinho, né, de todos esses bons insights, né, Uhum. compartilhar um pouquinho dessas experiências que você trouxe para nós. Que mensagem você diria, você deixaria? Eu quero ler um texto, mas antes de eu ler o texto, eu só queria deixar uma coisa, né? Porque às vezes vem uma vozinha dentro da gente
né? Que é sobre as transições, né? Eu fiz uma transição de carreira dentro da minha profissão, né? Dentro da minha profissão. Sim. E é possível que Expansão. exato. Em todas elas eu tive medo. Em nenhuma eu fui sem medo. Ótimo. Em todas elas eu tive medo. Que bom você trazer essa verdade. Mas eu sabia que eu tinha que ir. E aí, tu tava pronto, Fábio? Não. Não tava pronto. Mas eu fui. Você errou, eu errei. Mas eu também acertei. E também pude corrigir, né? Então, isso acho que é uma coisa bacana. Porque eu acho que se você trabalha com algo, aquilo tem que fazer sentido pra você. E tem que fazer sentido pra quem te procura, né? E deve ser muito frustrante trabalhar em algo que você não gosta. Sim. Então, queria chamar atenção pra isso. E a minha mensagem final. Olha que preparada. Viu? A minha mensagem final tá no livro de Salmos, no capítulo 139, do versículo 13 ao 16. Diz assim, ó. Fala sobre o corpo humano. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então, assim, Deus criou a osteopatia, né, cara? Deus criou as 5 leis biológicas. Deus criou a psicoterapia corporal. Deus criou a gente, né? E eu costumo falar assim, nós somos corpo, alma e espírito, né? Se nós somos corpo, alma e espírito, a ordem é mais ou menos essa. O corpo vai responder à alma. O que a alma sente, ele vai sinalizar. E a alma ao espírito. Então, se o espírito estiver tranquilo, a alma está tranquila. Se a alma está tranquila, o corpo está bem. Então, onde está o segredo? Não é nem em mim e nem em ninguém. O segredo está que o meu espírito possa estar conectado ao o espírito de todos os espíritos, que é o Espírito Santo, a Deus. Então, se fosse para deixar uma mensagem, você foi criado de uma forma perfeita. Deus já sabia tudo sobre você e já queria o melhor de você. Então, ame-se com todo amor e carinho, porque quem te amou é quem te criou. Essa é a mensagem. É emocionante. Muito, muito, muito obrigado, Fábio. Imagina. Muito obrigado. Acho que tenho certeza, foi um prazer para mim, né? Já conhecendo a tua história, ter acesso a todos esses desdobramentos, né? Que desde o convite, né? Desde o teu sim, a gente teve a oportunidade de conversar. Tenho uma lembrança para marcar a sua vinda. Nossa. Aqui. Oxe, Não, eu sei muito que você obrigado. pode. Muito obrigado. Fica à vontade de abrir, sabe? Porque a gente, nós meninas, enfim, isso é para te lembrar, né? Eu sei O que quanto, você pode. o Que quanto, top. o Obrigado. quanto você pode, porque é sobre isso. O caminho de evolução, ele não para nunca, né? Nós falávamos o quanto Maravilha. uma porta abre a outra e a gente todos os dias tem a oportunidade de se renovar. Sim. Né? E não significa que nós não tenhamos momentos difíceis, que a gente não viva, né, aqueles retrocessos e de voltar lá aos gatilhos e aos emocionais que a gente talvez já tenha gerado consciência, por vezes a gente já conseguiu evoluir, mas é uma dádiva, né, olhar para tudo isso de uma forma tão bonita, tão completa, tão íntegra e entender que é possível sim ressignificar, é possível dar novos passos e é possível trazer ainda mais leveza e sabedoria para uma carreira, por exemplo, que é como a tua, tão transformadora e ver essa transformação em tudo que a gente faz, né? Eu vi recentemente um podcast do João Branco que falava, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né, associando a oração e trazendo a força do quanto o trabalho, né, é o que garante, é o que
que é um meio para, né? Sim. Ele pode ser um meio para realizar sonhos, ele pode ser um meio para fazer a diferença, ele pode ser um meio para trazer um pouquinho de luz para quem está do nosso lado. Sim. Independente da sua profissão ser saúde, daqui a pouco da minha ser mais racional, mais financeira, enfim, mas ver essa beleza e trazer esse significado para o nosso trabalho, para a nossa vida, para as nossas relações. Então, o episódio de hoje ele foi extremamente contributivo nesse sentido. E o que eu desejo é que, a partir de todos os insights que você trouxe, que a gente possa parar e se analisar também de maneira integral, né, e se permitir, às vezes, pedir ajuda, né, para entender alguns gatilhos, entender algumas dificuldades que, às vezes, estão acima da nossa interpretação. Exato. Porque se cada um tem o seu propósito, tem o seu dom, né, por que não compartilhar, por que não pedir ajuda quando Uma necessário? coisa importante, né, Renata, é aprender a ouvir o corpo. Uma dor não é só uma dor. É um pedido de alguma coisa. Nossa, e eu não pararia esse episódio, eu te diria, viu? Eu não pararia, porque é um insight atrás do outro. E o quanto o momento de vida em que nós estamos carece, né, dessa sensibilidade, Sim. carece desse tipo de olhar. Então, o que eu vou fazer agora, né, é convidar para que quem nos ouviu até aqui, né, se permita, né, olhar com mais carinho, olhar para essa integridade, olhar às vezes Sim. para as dores, para a patologia, para o Sim. momento de vida que Sim. está vivendo de uma outra forma. E, viu, se você se sentir curioso, né, procure o Fábio, porque com certeza ele é uma das pessoas que podem nos ajudar nesse processo. Então, Fábio, muito obrigado, né, pela tua inteireza, né, pela tua sinceridade, pelos insights aqui para esse episódio. Eu sei que você pode. E assim, sem sombra de dúvida, né, que Deus abençoe os seus próximos passos, que eles continuem a ser tão contributivos Amém. quanto foram até agora, e que esse novo momento de vida, né, te traga ainda mais realização, mais alegria e te faça se sentir conectado com as Sim. tuas verdadeiras escolhas, tá? Então, muito obrigado. E para você que ouviu essa super história, né, e que está saindo desse episódio tão impactado quanto eu, né, curta, compartilha, faça esse insight chegar para outras pessoas, porque eu sei que você pode, que a gente pode, da mesma forma que você pode, Fábio. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Obrigado, Renata, de coração, tá bom? Ótimo, temos!